para quem não me conhece, sou o Gerson, sou o Daniel, além de ser meu pastor, ele também é meu sogro, né? Sou casado com a Evelyn, tenho um filho de 4 anos, Gabriel, e fui, né? Estou sendo o primeiro a ser honrado, né? É uma honra para mim estar participando, fazendo a abertura desse projeto, né? Eu encorajo você também a participar, que fiquei a semana toda meditando, né? Então, é muito rico a experiência, né? Espero que a palavra seja bem-vinda para vocês e que Deus seja louvado. Amém? Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meditando na palavra do Senhor, vi bastante coisas interessantes aqui, né? É um salmo muito rico, ele faz uma abertura, né, do primeiro livro. Então, esse salmo ele pode ser comparado como um porteiro fiel que guarda todo o saltério, tá? E ele relembra também nós, né, que a conduta justa e a vida frutífera se caracterizam aquele que se deleita na palavra de Deus, né? Essa parte está ali no versículo do 1 ao 3, né? Depois você dá uma olhadinha aí, tá? E também em contraste com a vida e o destino dos ímpios que perecerão, né? Isso está mencionado ali no versículo 4 e no 6, né? E também, né, nessa primeira parte ali do versículo 1 ao 3, o justo não crê como ímpio, não se comporta como ímpio, não faz parte da esfera dos ímpios, né? E antes, a palavra de Deus é o seu selo de fé e prática. Isso está ali no versículo 2, né? Que a palavra de Deus, ela precisa, embora o cotidiano seja muito difícil, né? Você pode perceber, o nosso cotidiano, ele faz tudo para afastar a gente da palavra de Deus. Tudo é como se fosse uma trama diabólica mesmo, para que a gente não busque ao Senhor. A gente tem que ficar focado nisso, porque é muito importante que a gente não perca a comunhão com Deus, né? A comunhão com Deus, ela restaura a gente, né? Então, continuando aqui, por isso ele é espiritualmente saudável e frutífero, tá? Em contraste, os ímpios estão espiritualmente mortos e são culpados perante Deus. Como o vento dispersa os fragmentos de palha quando o cereal é debulhado, os ímpios não serão absorvidos, nem nesse mundo, nem no vindouro, né? Ali no versículo 6, ele fala sobre o caminho, né? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, o caminho, ele se refere ao modo de vida, aos anseios, e também ele fala ali sobre o destino final, né? Então, basicamente, é um salmo muito rico, né? A gente poderia estar aqui, né, debatendo o dia inteiro, se fosse necessário, né? Mas o que eu pude meditar foi isso. O dia inteiro não, mas até meio-dia. Até meio-dia. Até meio-dia, nós vamos debater aqui. Quando o salmista diz assim, bem-aventurado, a versão que foi lida é como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele não está falando que nem
é promessa bíblica de que aquele que anda no caminho do Senhor vai ser sempre feliz. Concordam? Quantas histórias vocês conhecem de pessoas que não seguem o conselho dos ímpios e passam por aflições? Quantas histórias vocês já viveram, experiência sua, de não seguir o caminho do ímpio e sofrer? Eu já contei essa história várias vezes, mas sempre tem alguém que vai ouvir pela primeira vez. Um pai que sai da sua cidade, lá do interior, os pais, né? Lá do interior do Rio de Janeiro, e começa a rodar algumas capitais para tratar uma leucemia do seu filho, 2 aninhos. E a última parada deles, depois de passar por várias capitais, a última parada foi Curitiba. O Hospital de Clínicas, ele é referência, né, de tratamento de leucemia, e foi dito para eles que ele podia vir para cá. Ele veio e, no fim, acabou parando no Hospital Nossa Senhora das Graças. E lá ele estava morando no hospital com o seu menino, já fazia mais ou menos um mês. E um dia alguém ligou para a igreja, ligou para uma pessoa da igreja e disse: olha, eu preciso que alguém visite essa família que está no hospital, no apartamento tal, explicou a situação. E eu fui até lá. Quando eu cheguei na antessala da UTI, estavam os pais lá sentados, e eu cheguei, me identifiquei, eu mal consegui terminar, eles vieram e, por favor, pastor, ore pelo nosso filho. Esses dias aqui, ele estava correndo pelos corredores do hospital, e hoje, de manhã, começou a passar mal e levaram ele lá para dentro e a gente não sabe o que aconteceu. Nisso eu vi a porta que abriu um pouquinho assim e fechou. Aí eu orei com eles e fui ligar de volta para a pessoa da igreja para avisar a igreja para orar. E naquela época não tinha celular ainda, ou se tinha, eu não tinha. Desci no andar de baixo para ir no telefone público que tinha no corredor do hospital. E liguei para a pessoa e disse: olha, peça para os irmãos orar por essa situação. E quando eu estava subindo a escada, voltando, eu escutei os gritos do pai, e a mãe já tinha desmaiado. E a criança já havia falecido. Eles só tinham esperado alguém para estar junto com os pais para poder avisar, né? E por 2 horas, eu ouvi aquele pai gritando pelo hospital inteiro. Chorava, gritava e dizia assim: por todos os lugares que eu passei, falaram que Deus ia curar meu filho. E Deus não curou. E eu vou voltar em cada uma dessas igrejas e vou dizer para eles que Deus não curou meu filho. Aquilo foi muito dolorido, foi dramático, especialmente para mim, porque pouquinho tempo atrás, mais ou menos uns 2 meses antes desse episódio, a Evelyn pequenininha, com 3 anos, ela tinha tido um diagnóstico de possível leucemia. E um pouco antes disso, a gente tinha sepultado um rapaz de 16 anos com leucemia. Então a gente estava vivendo essa coisa na carne, né? E aí quando eu vejo aquele pai com aquela dor, e ele me chamava, dizia: vem aqui, vou te mostrar lá no meu quarto. Foi lá, eu entrei no quarto do hospital, um apartamento que tinha sido reservado para eles, e tinha na cabeceira da cama, assim, Bíblia, livros. Ele diz: faz, não lembro agora, tanto tempo que eu me converti. Eu tinha uma mercearia. Nessa mercearia eu vendia cigarro, bebida alcoólica. E aí quando eu me converti, eu
parei com tudo isso, vendi tudo para poder servir Deus. E aí Deus leva o meu filho. Aí eu leio na Bíblia, como é feliz aquele que segue o conselho do Senhor. E Deus leva o filho dele. Como que você entende isso? A nossa interpretação, Gerson, acho que é sua, minha, todos nós, é que quando a gente faz a coisa certa, obrigatoriamente tudo vai dar certo. Estou errado? Não, geralmente é assim mesmo que a gente pensa. Acho que é assim também para vocês. Alguma coisa veio nessa bagagem para nós, de que quando nós não andamos no conselho dos ímpios, ou seja, quando nós não andamos no grupo de pecadores, quando nós vivemos a vida de imitação a Deus, nós estamos isentos de morte, de doença, de pobreza, de serviço braçal. Sabe, aquela mentalidade errada de que fazendo essas coisas do nosso ponto de vista correto, Deus não vai pesar a mão sobre nós. Mas o que o texto está dizendo não é que nós seremos felizes, está dizendo que nós seremos felizes para cumprir um propósito. Nós seremos felizes em cumprir a nossa vocação. É óbvio que quando você está na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, você já está fora do propósito. Aí não tem como ser feliz mesmo. Mas e você sentado na roda dos escarnecedores para cumprir um propósito? O que você entende sobre isso? A gente precisa adotar uma postura, né? Embora, né, a gente esteja ali no meio, a gente precisa ser diferente e mostrar a diferença, né? Que essa diferença seja notável, né? Por mais que você é um religioso, você é isso, você é aquilo, não, você é diferente, né? E você precisa, né, não perder a oportunidade de fazer a diferença, né? Sendo usado também por Deus. Jesus sentou na roda de escarnecedores? Sentou? Na roda de zombadores? Sentou. Ele sentou com gente ridícula. Ele sentou, ele pensa num lugar, vamos lá. Eu nunca fui, mas eu sei de lugares aqui em Curitiba que é chamado de boca da noite. Eu acho que toda cidade tem as suas bocas, né? E por tudo que a gente ouve assim de noticiário, Largo da Ordem, sexta-feira à noite, sábado à noite, é um lugar familiar? Não? O que acontece nesses lugares? Vocês podem imaginar aí. A pergunta é: Jesus iria uma noite no Largo da Ordem? Iria. Para fazer o quê?
para cumprir o seu propósito. E ele iria para um lugar desse e sairia de lá frustrado, porque ele não conseguiu cumprir o seu propósito? Não. Porque o bem-aventurado, que está se referindo aqui à passagem, na outra versão diz feliz, é aquele que é bem-sucedido na sua missão. Ele é bem-sucedido. Não é aquele que vai para um lugar desse e chega lá, se alegra com os acontecimentos. Você diz assim, é feliz porque ele chegou lá, viu tudo que estava acontecendo e ele se alegrou com os acontecimentos ali. Ali tinha um sujeito fumando, ele ficou alegre. Ali tinha um sujeito cheirando, ele ficou alegre. Ali tinha o sujeito espancando o outro, ele estava alegre. Ali ele viu pessoas se prostituindo, ele estava alegre. Ali ele viu pessoas bebendo e caindo na calçada, ele ficou alegre. Não é essa alegria. Muito menos participar disso. Mas ele voltou alegre porque ele havia cumprido o quê? A sua missão. Agora, quando a gente vê essa passagem, ela dizendo assim, não é por aí, tem uma outra página nessa história. Começa falando, o verso 2, a respeito de meditação. Ao contrário, né? Ao contrário, do verso 1, o verso 2 está dizendo, ao contrário. Aquele que não vive, veja gente, não é que não passa por esse lugar, não é que dorme uma noite nesse lugar. Eu estou lembrando do primo, né, que veio do Mato Grosso para cá e estava com a família, era carnaval, né? E aí eles tinham reservado o hotel, e não conhecendo a cidade, onde é que eles reservaram? Exatamente onde? Um hotel no Largo da Ordem. Coitado mesmo, no carnaval. Ele disse que o quarto aqui do segundo andar, abria a janela, estava o bloco ali embaixo. A madrugada toda. Talvez Jesus, ele dormiria num lugar desse, sem nenhum problema. Passaria por um lugar desse, nenhum problema. Comeria um cachorro quente num lugar desse, sem nenhum problema. Mas não colocaria a sua habitação ali. Se Jesus colocasse a sua habitação ali, não seria problema porque ele venceria tudo isso. Agora você vence? Você vence? Quando a palavra de Deus diz que a gente não vai sentar nessa roda, é porque provavelmente uma noite dessa, você desce lá do seu quarto e senta ali na roda, e aí começa a participar da roda, e daqui a pouco você não é mais uma luz acesa, você é um tição apagado. Não é? Então ali não é lugar para você viver. Mas, aí diz o verso 2, o contrário, a satisfação dele está onde? Quem que é esse homem aqui, do verso 2? Qual é a característica dele? O que ele faz? Qual é a alegria dele? O que é a lei? Vocês gostam de ler Gênesis? Gostam de ler Gênesis? Eu acho bem legal. E Êxodo? Êxodo eu não gosto. E o livro de Números? Números é bastante numeroso, né?
Bastante numeroso, tem muitos números lá. Gosta de ler Levítico? Levítico, não. Nem sabe o que diz Levítico. Não sei. Sabe o que diz Levítico? Não sei. E Deuteronômio? Deuteronômio? Não sei também. Vocês sabem o que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio? Penta, 5 primeiros livros da Bíblia, e são chamados de livros da lei. Gosta de lei? Gosto. Mentira. Quem aqui gosta de leis? Nós suportamos as leis, nós estamos debaixo de leis, nós aceitamos as leis, porque as leis são necessárias, leis, genericamente falando, mas somos todos inclinados a quebrar a lei. Então existem leis da natureza, leis morais, leis cerimoniais, leis institucionais, leis espirituais. Essa lei que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia, elas são que tipo de leis? Tem ali leis morais e leis cerimoniais, porque está sendo dirigido a um povo, né? Essas leis, todo homem judeu, ele sabia. Sabe quantas leis um rabino tinha que guardar? Um rabino em Israel. Vocês sabem quantas leis ele tinha que guardar? De cor. Quantos aqui sabem? Quantos, Davi? 613. Qualquer rabino em Israel, ele tinha que saber as 613 leis. Quantos você sabe? Eu acho que umas 50. Quer começar? Vocês não acreditam, o Gerson é quieto, mas ele é sarrista, viu? Fala pouco, mas quando fala... Conhece as 10? Conheço. Então começa. Não roubarás, não matarás, adorar ao Senhor em tudo, né? Honrar pai e mãe. 4. Eu posso pegar? 50, falta 46 ainda. Eu não vou lembrar de todos agora. Lá no livro de Êxodo fala de 10 mandamentos. Você sabe, conhece os 10 mandamentos? Todos vocês conhecem? Olha aqui, o salmista ele diz assim, o contrário do homem que anda na roda dos escarnecedores, a satisfação desse homem de Deus, esse homem aqui, coloca no sentido genérico, a pessoa, né, que anda com Deus, ele medita na lei de Deus dia e noite. Ou seja, quando ele amanhece, quando ele acorda, o seu primeiro pensamento, antes dele sair da cama, é um mandamento. É uma lei. É a respeito do Criador. Lá em Israel, naquele tempo, ainda existe hoje, mas naquele tempo era muito comum as pessoas eles acordarem orando.
Graças te dou, ó Deus, Criador dos céus e da terra, pela noite, por ter me guardado e por me dar mais um dia. Durante o dia, nas suas atividades, graças te dou, Senhor, Criador, sempre o Criador dos céus e da terra, pelo alimento, pelo fruto tirado da terra, até a hora de dormir. Até a hora de dormir. Graças te dou, Senhor, Criador dos céus e da terra, e nomeava as suas orações, as suas gratidões. Quando o salmista diz assim, meditar dia e noite, está dizendo assim, não é que você virou um fanático, sabe aquelas pessoas que você vê na rua caminhando e falando sozinho? Não, não é isso. Porque fanatismo não é amor a Deus. Fanatismo não é amor à pessoa. Fanatismo é praticamente uma doença. É algo que tomou conta da mente de uma pessoa, é uma crença, normalmente falsa, que tomou a mente de uma pessoa e ela não consegue se desvencilhar mais. Inclusive, há pessoas cristãs, saudáveis, que em determinado momento da sua vida, por alguma razão, dispara um gatilho e ela começa a ter problemas mentais. E tendo problemas mentais, é muito fácil ela desencadear, na sequência dessa doença, desencadear um fanatismo em nome de Deus. Meio parecido com um psicopata. Um psicopata, ele está indo bem, ele é uma pessoa como qualquer um de nós aqui. Aqui mesmo pode ter um psicopata que nunca disparou o gatilho. Mas a partir do momento que um dia dispara um gatilho e ele começa a desenvolver uma crença, ele corre o risco de se tornar um assassino, de perder toda a sensibilidade, porque o psicopata ele não tem sensibilidade emocional. E aí se direciona isso para o mal. Então não estamos falando desse meditar que faz com que a pessoa adoeça, que faz com que a pessoa perca a referência de Deus. Está falando da pessoa que, por amor a Deus, ela pensa nele dia e noite. Ela pensa no reino, ela pensa no sacrifício de Jesus. Ela pensa nas pessoas que não são convertidas a Jesus. Ela pensa naqueles que podem produzir frutos. Aí, Gerson, o verso 3 lá. O versículo está comparando esse crente, essa pessoa que ama a Deus, a um elemento aí. Pode ler. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Final do versículo diz o quê? Tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Essa pessoa é aquela que é como uma árvore plantada na beira de um rio, de uma nascente, de um córrego. Vocês já viram, agora com esses eventos da natureza aí, acontecendo enchentes, acontecendo tanta coisa, as árvores plantadas na beira do rio, o que ela faz? A gente está vendo aqui uma face dessa árvore plantada. O salmista está dizendo que ela é frutífera, porque não lhe falta água. Não quer dizer que ela está dando fruto o ano todo. É isso que diz ali?
Não. Quando que ela dá fruto? O Alexandre falou lá de uma estação, lá na Europa, que nessa época é inverno. Como é que as árvores estão? Tudo secas. Não tem uma folha. Está dando fruto? Não. Não está dando fruto. Quando é que ela vem dar fruto? No tempo certo. Talvez você e eu... É o seu aí. Tem que ficar segurando ele assim. Não pode mexer. Talvez você também sabe disso. Você não dá fruto o ano inteiro, os 365 dias do ano. Tem época da nossa vida que a gente fica seco, né? Tem época que fica bonito. E tem a época que vai dar o seu fruto. Agora, o que chama a atenção, para que mais servem essas árvores plantadas à beira dos rios, dos riachos? O que mais ela faz? São chamadas de matas ciliares. Ciliares, de cílios. Por que você tem cílios sobre os olhos? Essas árvores, elas são como cílios. As nascentes, os córregos, os rios são como os olhos, e esses olhos precisam de cílios. Gente, você não sabe disso, nós não sabemos disso, que a gente não fica conferindo, mas os seus cílios sofrem o dia inteiro. Não é? Segurando o vento, segurando impurezas. E você já imaginou você como árvore que está plantada o ano inteiro? Eles dizem, oh, mas só vai prestar uma estação no ano, só vou prestar para funcionar uma época do ano. Não, árvore, viu, árvore? Você presta o ano inteiro. Não deixa o rio desbarrancar, segura o lixo, suas raízes estão onde? Durante os meses que não está dando fruto. Suas raízes estão se aprofundando. Você está renovando a natureza. Então, quando você lê o versículo ali, dessa planta na beira da corrente de águas, que não murcha, pode cair folhas, mas o tronco está verde. Se você cortar o tronco, ele vai estar verde. Isso é a sua vida. Isso é a sua vida, é a nossa vida. Agora, tira dali, da beira do rio. Ela vai ter outras dificuldades, muitas outras dificuldades. Talvez ela não vai prosperar conforme ela devia prosperar. E o que fala o restante do texto? Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Como é que o vento leva a palha? Palha. Quem aqui veio do interior, que tinha paiol em casa, na chácara? Tem o pessoal de pé vermelho aí, né? Que tinha paiol e ia lá e descascava milho, e ficava aquele monte de palha, de milho. Quem dormiu em colchão de palha de milho? Olha aí, temos alguns. Isso eu conheço bem. E a outra palha, palha de arroz, por exemplo? Esse eu nunca vi de perto, mas eu sei que quando a máquina trabalha o arroz, separa os grãos e o outro lado é palha, o trigo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo.
O contrário, né? O homem que não medita na lei de Deus, ele está muito perto da impiedade. E quando as pessoas estão perto da impiedade, o que elas são? Palha. Irmãos, quando você abre a Bíblia e vê essas figuras de linguagem, essas expressões, é Deus tentando dizer para nós assim: olha a natureza e aprenda. Olha a natureza e aprenda. É muito fácil. É um monte de palha com o vento batendo. E quando o vento bate, Gerson, para onde que vão essas palhas? Para quê? Vai espalhando tudo. É palha, vai espalhando, né? Já que é palha, espalha. Para onde? Para onde o vento está indo. Tem uma coisa que você falou agora há pouco, no início, até perdi agora qual foi a palavra ali, mas eu fiquei pensando a respeito o que toma o coração das pessoas, a inclinação das pessoas nos dias de hoje. Quando você fala de ventos levando as palhas para um determinado lugar, parece que faz a gente pensar em como a sociedade e, consequentemente, a igreja, ela vai na direção do vento. O vento está levando palha, assoprando e esparramando, e parece que muitos cristãos vão junto. Hoje, atualmente, a gente tem muitas distrações. Distrações, isso aí que você tinha falado. São feitos para tirar a gente do foco mesmo. Se a gente não se cuidar, a gente se perde. Distrações, é isso que você tinha falado. As distrações. E o mundo nunca produziu tanta distração, entretenimento, como hoje. Ventos de doutrina, ventos, é isso aí. Não sejam levados pelos ventos de doutrina. Então, a gente pode continuar isso aqui semana que vem. Semana que vem você não está aqui, né? Não vou estar. Já vai na escala de trabalho. Mas eu posso pegar um outro aqui para continuar. E vou pegar de surpresa. Não adianta pular, viu? Domingo que vem. A Evelyn, pode ser. Vento de doutrina. Hoje, junto com o vento assoprando essas palhas, assopra a sua vida com entretenimento, que coloca nas suas mãos bastante recursos para disfarçar lazer. Entende? E junto com isso, doutrina. Aí, pessoal, toma cuidado. Toma cuidado que muita coisa que vem em nome de Deus nunca foi de Deus, nunca será de Deus. Vocês precisam, como igreja, como filhos de Deus, meditar na palavra dEle, conhecer a palavra dEle, para não serem enganados. Porque o ímpio é assim. Você não pode esperar de um ímpio que ele se comporte como um justo. Você não pode esperar de um não cristão que ele se comporte como um cristão. Você não pode esperar de uma pessoa que está na escuridão que ele se comporte como alguém que anda na luz. Você não pode esperar isso. E por você não esperar isso delas, é que você vai levar para elas o Evangelho, que é o Evangelho que traz luz, verdade, salvação, libertação. Esse é o Evangelho que a gente senta às vezes com essas pessoas, não para ser zombadores, escarnecedores, mas para ser portadores de uma mensagem de salvação.
Porque essas pessoas, diz o texto aqui, elas não resistem o dia do julgamento. Elas não resistirão, elas serão condenadas se elas não conhecerem a salvação de Deus. Então você, igreja, nós levamos o Evangelho a essas pessoas. Então, tudo isso aqui está linkado no texto de Efésios, capítulo 5, que a gente começou tempos atrás, que começa dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E lá o texto, a continuação vai dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não faça outras coisas, nem se nomeie, nem mencione, não faça menção entre vocês de algumas coisas. Porque diz lá Paulo, capítulo 5 de Efésios, só de falar sobre essas coisas já são nojentas. Então, a gente não vive essas experiências, a gente vive a experiência do justo, aquele que é como árvore plantada junto a ribeiros de água correntes. Não é água parada, tá? Água parada fede. É água corrente. E é assim que Deus nos chama para essa experiência. E a parte interessante aqui é assim: não é para fazer dessa experiência uma experiência de tristeza. É para fazer dessa experiência uma experiência de alegria, de feliz. Bem-aventurado é aquele que não faz isso, mas faz aquilo, que não anda no conselho, na recomendação do homem, da mulher ímpia, mas aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, porque no final das contas ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Então, o que é prosperidade? Prosperidade é em tudo aquilo que você pôr as mãos, não vai ter morte, mas vai ter vida. Amém? Esse é um salmo bem gostoso de ler. Você pode memorizar. Quem sabe para domingo que vem alguém vai chegar aqui e dizer assim: memorizei o Salmo 1. Podemos fazer isso? A gente podia dividir aqui. Eu vou te cobrar depois, né? Uma metade da igreja memoriza Salmo 1, a outra metade memoriza os 10 mandamentos. Vamos fazer assim? Querem aceitar esse desafio? Todos os homens memorizam Salmo 1. Todas as mulheres memorizam os 10 mandamentos. Eliane, você vai cobrar delas isso no dia 8 de março. Certo? Pessoal, dever de casa. Não fez, vai ajoelhar no milho. Viu, mulheres? A Eliane vai tomar o ponto. Se não conseguirem, vão ajoelhar no milho. E eu vou cobrar dos homens o Salmo 1 no dia 15. É mais fácil, é? Para os homens? Você que pensa. Eu vou tomar esse ponto dos homens. Não conseguiu, vai ajoelhar na tampa de garrafa. Qual que é pior, tampa de garrafa ou milho? Tampa de garrafa, né? E homens, não deixa de vídeo a 15, vamos memorizar o Salmo primeiro. Então, domingo que vem a gente começa a cobrar, tá? As mulheres e os homens. E a prova, o vestibular, é dia 8 e 15 de março. Não vale faltar, porque faltar... Amém? Obrigado, Gerson. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade e encorajo as próximas pessoas a virem, que é bem bacana e enriquecedora a experiência. Isso que eu não deixei você falar muito, né? No mínimo, você leu quantas vezes o Salmo 1? Olha, eu perdi a conta. Eu li bastante. Tá quase decorando.
Não, de cor não. Calma aí. Para vocês verem como vale a pena, né? Amém? Vamos ficar em pé, vamos terminar. Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, agradecer por essa manhã tão gostosa, agradecer pelo café que tivemos aqui, por esse encontro dos teus filhos, por esse encontro que mostra a nossa comunhão, os nossos compromissos, e nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. E que haja um despertamento na vida de todos os homens e mulheres aqui, para que aquilo que é a lei do Senhor possa ser amado, possa ser buscado, e possa ser entendido, e possa ser praticado, possa ser compartilhado. Deus, oramos por toda a Tua igreja nesse dia e pedimos que o Senhor nos leve para esta nova semana que o Senhor nos dará e nos leve nos lembrando da nossa vocação, do nosso propósito, do nosso chamado. Abençoe todos os homens, todas as mulheres, abençoe todas as crianças, abençoe a célula dos jovens que começaram esses dias, dos projetos da igreja, daquilo que vem pela frente. Deus, que não haja nenhum impedimento, que nada, simplesmente nada, possa impedir o Teu povo de avançar, de caminhar dentro daquilo que é compromisso da comunidade, compromisso das famílias cristãs, compromisso dos Teus filhos aqui, e que ninguém aqui fuja das suas responsabilidades, dos seus compromissos, mas que possamos assumir e assumir com alegria, com felicidade. Como diz o Salmo, fazendo essas coisas, tudo será próspero na nossa vida. Então nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Shalom. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Então, Deus abençoe vocês.